Olá, meu nome é Fabiana Costa, eu sou docente da UFABC, bióloga de formação com especialização em paleontologia. Dentro das minhas possibilidades de trabalho, eu faço paleontologia na Antártica e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse trabalho. A paleontologia na Antártica começa com a nossa chegada, a chegada da equipe à Antártica, ao ponto já selecionado previamente para a pesquisa daquele grupo. Então, o que acontece? Esse apoio ele é fornecido pela Marinha do Brasil. A Marinha, então, nos coloca nesse ponto. E a primeira medida a ser tomada, uma vez nesse local, é a montagem do acampamento. Então, a gente constrói essa base, que é a base de todo o apoio da pesquisa que será realizada naquele local. A partir de então, nós podemos começar a fazer a prospecção em si naquela região. Então, primeiramente, nós fazemos um estudo da região, do local. Obviamente, a região ela já é conhecida pelo grupo. Então, o grupo percorre a região, aponta os locais onde você tem os afloramentos e nós reconhecemos o potencial para a coleta desses pontos e então instituímos o ponto dessas pesquisas. E aí voltamos ao acampamento, preparamos todo o equipamento necessário para essa prospecção e partimos então para a coleta em si do material. Esse material ele é coletado nesses pontos, normalmente são um dia inteiro de trabalho, a depender do tempo. Se o tempo ele começa a ficar um pouco mais complicado, o vento começa a ficar mais forte, a suspensão das atividades. Normalmente, nos dias onde não se tem possibilidade de ir a campo, o trabalho é feito no acampamento. E que trabalho é esse? O trabalho é basicamente a gente começar a triagem desse material. Então, esse material, esses fósseis, eles começam a ser triados e armazenados nos compartimentos que nós temos para que então, no final do campo, esse material possa ser transportado de volta ao navio e então levado para o nosso local de trabalho. E isso, obviamente, é um processo que leva meses. E como encontrar esse material? Como ele é encontrado? Então, na Antártica, no nosso caso, como o ambiente era um ambiente muito diferente do que a gente tem hoje, o que a gente estuda é material que data do Cretáceo, então 80 milhões de anos, um ambiente de floresta, então um ambiente muito diferente do que a gente tem hoje, para aquele continente. Nós encontramos desde vertebrados, invertebrados, então material de fauna, faunístico, material botânico, então vegetal. Então, e como que esse material é encontrado? Então, nós vamos até o afloramento e esse material ele pode ser encontrado em concreções, que são, como se diz, o fóssil ele vem como se tivesse uma espécie de embalagem. Então, essas concreções elas são quebradas, utilizando-se um martelo geológico, martelo propriamente dito, e essa concreção ela é aberta e normalmente ela pode ou não albergar um material no seu interior. Nesse caso, ela tem um amonoide, que é um molusco cefalópode, que é muito abundante naquela região. Então, ele está aqui, a gente consegue ver a exposição desse material após a quebra dessa concreção. Então, aqui, concreção e o material exposto. Eventualmente, podemos encontrar esse material também já fora das concreções, então o material ele vem inteirinho. Aqui é um material tridimensionalmente preservado, muito bonito, também o mesmo tipo de material. Ou então não o material propriamente dito, mas o molde dele, que também é dentro de uma concreção, e que no caso o material já não existe mais, mas ele deixa o molde. Então a concreção, como eu mostrei já, e o molde interno desse material, que em algum momento estava no interior dessa concreção. Então essas são as formas como nós podemos encontrar esse material. Então ele pode também estar rolado, então está fora do afloramento propriamente dito, então esse material está rolado, está no chão, está ali, ou então nas sequências mesmo do próprio afloramento, então nós vamos lá e retiramos essas concreções, trazemos para baixo, quebramos
E aí, se tiver o material, né, no seu interior, nós coletamos e aí todo o processo acontece de levar esse material para acampamento, para que seja então trabalhado, né, triado e armazenado para transporte. Então, a partir do estudo que se faz em cima desse material, o que a gente descobre? Exatamente quais são os resultados, então, dessa pesquisa? Então, nós conseguimos reconstruir, né, toda a flora e fauna local, que era muito diferente do que se tem hoje. Né? Então, você tinha ambientes, há 80 milhões de anos, ambientes florestados, tinha vertebrados, grandes vertebrados, né? Já tem registros de dinossauros, já foram encontrados esses ossos de dinossauros, então répteis marinhos, então você tinha todo um ambiente diferenciado. Então, a partir desse material é possível que nós reconheçamos esses ambientes e possamos reconstruí-lo para entender esse passado geológico do continente antártico. Daí, então, esse conhecimento é levado adiante, tanto no âmbito da academia como no âmbito aí da divulgação para o público de uma forma geral, justificando também a presença do Brasil na Antártica para produzir esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que não só nós brasileiros vamos nos apropriar, né? Como é um conhecimento que vai ser levado, né, globalmente, na medida que não só o Brasil desenvolve pesquisas na Antártica, mas vários outros grupos, nós contribuímos então para a construção desse conhecimento como um todo.